Vereador, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Nós demos já no início dessa edição a decisão aqui da Prefeitura de São Paulo de abertura dos parques também e de academias. Eu queria já do senhor uma avaliação desse processo de reabertura. Então, boa tarde, Luciana, boa tarde, Evandro. Quero agradecer a oportunidade. A cidade de São Paulo adotou as medidas necessárias para combater o coronavírus, se estruturou quanto ao setor público de saúde, o que permitiu, na evolução do Plano São Paulo, de vermelho para laranja e de laranja agora para amarelo. No sentido que abriu vários setores econômicos e o último, como você bem disse, mencionado hoje na coletiva de imprensa, 70 dos 107 parques e o setor de academias que passa a funcionar a partir de segunda-feira, em acordo com o decreto estadual, 6 horas diária, e esses são os últimos setores nessa última fase. Presidente, a gente está acompanhando aí a reivindicação do setor dos empresários, né, para uma ampliação no horário de funcionamento de bares e restaurantes, porque a maior parte do lucro acontece, segundo eles, principalmente durante a noite. Como representantes também da população, inclusive dos empreendedores aqui de São Paulo, como que vocês avaliam esse pedido e de que forma que pretendem também entrar nesse diálogo entre essa classe e o governo e a prefeitura de São Paulo, perdão? Então, você bem disse, Evandro, é um diálogo com o governo do estado e a prefeitura da cidade de São Paulo. O setor que anualmente, em média, fatura mais de 30 bilhões de reais, 50 mil estabelecimentos na cidade, mais de 250 mil colaboradores e que tem, segundo o Sindicato de Bares e Restaurantes, o faturamento de 70% no período noturno. O que a cidade de São Paulo não quer ver é o que aconteceu em outras capitais ao redor do mundo. Inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, uma aglomeração a partir da reabertura. Para isso, o decreto da capital estabelece muitas restrições de forma adequada, como, por exemplo, não utilizar as áreas externas, o distanciamento dentro dos estabelecimentos de mesas e cadeiras, 40% da lotação máxima, e isso eu acredito que garanta essa colaboração, esse cuidado da própria população, que tem muita consciência no uso de máscara, medidas de higiene. E aí respondo diretamente à tua pergunta. O diálogo é exatamente nesse sentido. Existe limitação de abertura até às 17 horas. A tentativa é, dada já essa primeira experiência, dessa primeira semana de abertura, mais uma semana, e aí são 15 dias de abertura na semana que vem, tentar estender o horário até às 22 horas, com a colaboração tanto da iniciativa privada, dos estabelecimentos, quanto da própria população. Então, é nesse sentido que eu, particularmente, tenho dialogado com o governo do Estado. Pois é, o senhor fala em estender o horário. O senhor não se considera um pouco otimista em relação aos números da Covid, de que tudo vai ficar bem? Na verdade, quando se fala em extensão do horário, também se projeta uma diluição nessa frequência. Então, você tem uma frequência mais diluída ao longo do dia e uma tentativa de menor aglomeração. E aqui, para te responder, Luciana, a Covid continua sendo uma epidemia, a cidade continua combatendo essa epidemia. Os números da saúde é que suportam essa abertura, os números do Serviço Público Municipal de Saúde é que permitiram à cidade avançar. Mas você tem toda a razão. O cuidado é necessário para que a cidade, inclusive, não retroaja de fase, não volte para uma fase laranja ou vermelha. Presidente, sobre as escolas, muitas pessoas dizem: por que reabrir bares e restaurantes e não as escolas? E aí eu te repasso essa pergunta que chega diariamente aqui às nossas redes sociais. E como o senhor enxerga o plano para a reabertura das escolas marcada para setembro? Então, mais uma vez, a capital ela está dentro do Plano São Paulo, isso decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem fala sobre reabertura é o governo do estado, é o governo municipal e a Secretaria Estadual de Educação já anunciou que a partir de 8 de setembro é que as escolas vão reabrir.
O que nós temos que ter em mente também é a questão da geração de renda, e da manutenção de emprego, por isso os setores econômicos. Agora, tem alguns detalhes que são interessantes, Evandro, e trago essa questão. A Secretaria Estadual de Educação respondeu a um ofício dizendo que, por exemplo, cursos não regulares não encaixam no faseamento da educação. Então, estamos falando aqui de escola de idiomas, de música, de informática, esses podem reabrir na fase laranja e na fase amarela. Então, existe um cuidado a ser dado a essas reaberturas e, no caso das escolas, é evitar que as crianças que são vetores, inclusive de infecção, não sou infectologista, pelo que acompanho na mídia, possam fazer com que a infecção ou a transmissão do vírus seja mais rápida e mais ampla e assim sobrecarregando o sistema de saúde. E essa me parece que é a ideia da abertura de escolas a partir de setembro. Presidente, como a Câmara está observando toda essa abertura com cuidado com a população? Hoje, por exemplo, a gente tem a abertura do setor de tatuagem e piercing. É um setor que requer muito contato, né, entre as pessoas. Como vocês ficam observando para que tudo ocorra da melhor maneira? Então, se vocês me permitirem, só dizer que do começo do combate à epidemia até agora, a Câmara aprovou leis de desvinculação de fundos municipais, transferência de fundo especial de despesa, corte no salário dos vereadores e das verbas de gabinete, destinou para a saúde 1,5 bilhão para atender o combate ao Covid aqui na capital. E aí, vou também me permitir dar o exemplo do dia de ontem, da aprovação de um texto de lei que vai dar isenção, vai prorrogar o prazo das TPUs, que é o termo de permissão de uso, por 12 meses, e isentar aquele que pagou esse ano no ano que vem. Termo de permissão de uso, aqueles que os restaurantes pagam para usar as calçadas, ou mesmo aqueles ambulantes legais junto à prefeitura. Então, a Câmara tem adotado medidas através da aprovação de leis para atender a cidade, tanto na área da saúde quanto na área da economia. E, lógico que não é papel da Câmara fiscalizar, mas sim o que nós temos feito junto à Prefeitura é a construção conjunta dos termos de compromisso. Presidente, é claro que, né, toda essa flexibilização divide opiniões, e aí nós temos um comentário aqui do Carlos Rossi no Twitter dizendo que não faz o menor sentido essa reabertura de cinemas, teatros e academias. Reabertura que está prevista ainda. É só aguardar uns 45, 60 dias para vermos tudo voltando atrás, mas com muito mais mortes. Opinião do Carlos Rossi aqui no Twitter. Agora, diante disso, do que pode acontecer ou não, é impossível prever o futuro, mas como que a Câmara de Vereadores atua para fiscalizar tudo que é feito, né? Acompanhar e, inclusive, punir, caso seja necessário, as autoridades que cometam possíveis erros em relação a isso ou que não escutem a discussão proposta pelos parlamentares? Como que vocês estão cumprindo o que é papel de vocês, aliás? Claro, existe uma comissão de acompanhamento de combate à epidemia na cidade de São Paulo, formada por vereadores e a sociedade civil organizada. Além disso, a Câmara faz parte da Câmara Técnica de Combate ao Covid, junto ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do município. Então, essa fiscalização se dá dessa forma. Nós cobramos o secretário de Saúde, nós cobramos as secretarias envolvidas, relatórios são apresentados à Câmara e ela apresenta à sociedade. Para que a gente tenha uma noção, então, essa semana ainda, fizemos uma audiência pública com o secretário de Educação, Bruno Caetano, e que essa audiência pública foi virtual, visualização simultânea de quase 5 mil pessoas aqui da nossa capital, exatamente para cobrá-lo de quando da reabertura, quais são as medidas que serão adotadas. Então, os vereadores têm exercido, sim, o seu papel de fiscalização ao Executivo. Quando eu disse que não é papel da Câmara, eu disse em relação do Executivo aos setores econômicos. Nós fiscalizamos o Poder Executivo e não aquele estabelecimento. Cobramos a Prefeitura nesse sentido.
E os senhores observaram, de alguma forma, a pressão do setor econômico pela reabertura? Porque essa é uma questão que aparece todos os dias também aqui para a gente no Twitter. Muitas pessoas acabam dizendo que a reabertura tem mais pressão empresarial. O prefeito ontem disse que tudo está sendo muito estudado e que, se fosse o caso, ele cogitaria voltar sim, porque o importante é salvar vidas. Como é a pressão que os senhores observam? Em primeiro lugar, fazer duas observações. A primeira é que a cidade de São Paulo não deixou de atender qualquer pessoa que buscasse assistência hospitalar. E a segunda observação, ou vaga de UTI, a segunda observação é aquela que foi transmitida pelo secretário de Saúde, Edson Aparecido, hoje na coletiva, quanto ao inquérito sorológico. Nós percebemos que, mesmo quanto à reabertura desses setores econômicos, a cidade não viu um crescimento na curva, tanto de ocupação de leitos e leitos de UTI. Continua em queda. E não existe pressão do setor econômico, é uma pressão da própria sociedade. No primeiro momento de isolamento, a balança pesou 100% da saúde, só que há um momento que a reabertura é necessária, há um momento em que foi necessário retomar economicamente a saúde para garantir emprego e renda, para garantir um não desemprego em massa, para que as pessoas pudessem colocar comida na mesa, para que as pessoas não deixassem de morrer de Covid e passassem a morrer de fome. É por isso que a necessidade e saúde e economia não são antagonistas, elas caminham paralelamente. Aliás, presidente, nós temos uma pergunta do Michel aqui no Twitter sobre os eventos que estão previstos para outubro, né? Aqueles shows, eventos culturais com bastante pessoas, com aglomeração e enfim. Ele gostaria de saber a sua opinião sobre esse plano para o retorno em outubro e se não seria mais sensato voltar esse setor só depois de se ter uma vacina. Você tem, mais uma vez, o faseamento pelo Plano São Paulo, e aí aqui uma opinião pessoal, eu não acredito que a cidade vai promover eventos de grande aglomeração. Nós temos na cidade, e isso é sabido, grandes eventos. Estes, eu acredito, concordo contigo, que só quando a vacina estiver apresentada é que nós veremos eles acontecendo novamente aqui na capital. Tem gente aqui, presidente, falando sobre, como eu comentei aqui, falando sobre essa reabertura e o receio de haver mais, é o caso do César Castro, de haver uma tragédia na saúde muito maior. Então, eu queria reforçar aqui a pergunta para o senhor, que os senhores estão monitorando isso dentro do Executivo. É isso que o senhor disse? Existiam, antes da epidemia, 3.000 leitos de baixa e média complexidade na cidade, com a construção, a montagem dos hospitais de campanha, a abertura de equipamentos públicos de saúde. Nós fomos a 6.000 leitos, existiam 300 leitos de UTI na cidade antes da epidemia. Até o momento, nós temos 1.300 leitos, chegando a quase 1.500 leitos, ou seja, nós quintuplicamos a capacidade da cidade de absorver em pacientes. Nesse sentido, o monitoramento existe. Tanto ele existe que a Câmara foi parte da montagem do hospital de campanha do Pacaembu através de emendas parlamentares, só que, nesse momento, já que não há mais a demanda, ele foi desmontado e os equipamentos doados ao setor de saúde, os equipamentos fixos. Então, assim, existe monitoramento. E aqui é interessante notar, mais uma vez, eu vou reafirmar, Luciana, nós tivemos um pico na nossa curva, um platô na curva e agora uma descendente na curva, tanto de demandas por vagas e vagas de UTI. Tanto é verdade que foi desativado o hospital de campanha do Pacaembu. Então, existe o monitoramento, o risco existe, a preocupação também existe. Mas os números hoje sustentam a capital, no estado de São Paulo, na evolução de fase, mesmo combatendo o Covid-19 aqui. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma, muito obrigado por nos atender nesta tarde de quinta-feira. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigada, vereador. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde.